E aí, pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Sejam muito bem-vindos hoje a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Construir. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui para vocês, com vocês, né, para que um bate-papo tranquilo, uma coisa bem leve, né, que vocês, eu tenho certeza que vocês vão adorar, é o pessoal do Estúdio Urbano, né, um escritório de arquitetura e design de interiores, Gabi Canola e Rony Martins. Pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Gabi. Imagina, o prazer é nosso. A gente que agradece o convite aí. A gente gosta, né, dessa coisa mais com faculdade, né? A gente gosta de estar nesse meio acadêmico aí. A gente sente falta, né? Mas a gente costuma saudade. dizer bastante saudade. Eu falo que eu às vezes brinco com o pessoal, né? Que eu saí da graduação, deu um tempo, mas aí voltei para a graduação e isso aqui renova, né? Renova gente. Muita gente. Não, muito, muito. E por isso que eu já chamei vocês aqui, né? Vocês já tiveram aqui numa outra oportunidade que foi fantástica, uma palestra sensacional para os nossos alunos do curso de arquitetura. E hoje eu trouxe vocês aqui para vocês gravarem aqui com a gente, falarem um pouco mais no podcast sobre, poxa, como surgiu o Estúdio Urbano, né? Essa junção que às vezes a gente fala, né? Poxa, Gabi, o Rony, uma química tão legal. Como que surgiu isso? Conta um pouco para nós. A gente fala que a gente é a gente juntou, é quase uma entidade nós dois juntos. Exato, é meio isso. Mas foi meio de paraquedas também, né? Porque é uma coisa assim, eu cursei outra faculdade no meu início lá, quando eu saí do colegial. Meu sonho era fazer alguma coisa na área da comunicação, mas aí aconteceu de eu cair na administração. Nossa. E foi bem interessante, porque todo semestre eu falava, semestre que vem vou gostar, semestre que vem vou gostar. Ficou empurrando. Nunca chegou esse semestre que eu gostei, né? Entendi. E quando eu voltei pra cá, porque eu sou daqui, mas morava fora na época, morava em Uberlândia. E aí quando eu voltei pra cá, eu falei, agora eu vou fazer algo que eu goste. E fui retomando, inclusive, as questões de colegial, de ver o que eu gostava de matéria, para estudar de novo e ver que curso que eu iria fazer. Quando eu fui escolher uma profissão, eu tinha certeza de algo que era rotina. Eu odeio rotina, ter que fazer todo dia metodicamente a mesma coisa. É uma coisa que isso me desgasta muito. Então eu falei, eu preciso de uma profissão que, por mais que eu sei que eu vou ter a rotina ali de escritório todo dia, que me dê liberdade para sair um pouquinho dela. E aí, claro, eu caí em áreas criativas, né? E veio disso a escolha do design de interiores. E escolhi design de interiores porque fiquei com preguiça de fazer arquitetura, porque era muito tempo. Ela deu uma acomodada, hein, Rony? Tipo isso, foi bem assim. Aí fala um pouquinho da sua escolha. Eu sou, né, não sou daqui, faz 11 anos que eu moro aqui em Araçatuba. Eu vim a trabalho, acabei apaixonado pela cidade, né? Só pela cidade? Não, é tudo, né, Gabi? Ela foi o pilar principal. Sou de São Bernardo, e minha família sempre foi do ramo da gastronomia, né? Minha mãe já teve cozinha industrial, né? A nossa família, eu já tive pizzaria há 11 anos em São Paulo, e eu sempre quis fazer gastronomia. E aí, na época eu não conseguia, porque tinha que estudar fora para fazer a gastronomia e tal. E aí, eu sempre me identifiquei muito em fazer, gostar, ajudava a fazer, pintar, reforma e tal. Então, e aí eu optei por fazer design de interiores, né? O meu primeiro curso que eu fiz foi design de interiores. Nem sei quanto tempo, vai tempo, caramba. Tinha cabelo preto ainda. E engraçado que assim, antes de fazer design de interiores até, eu fui uma vez assistir uma palestra, tinha um cliente meu que era pró-reitor numa outra universidade. E ele me chamou para numa palestra do Paulo Mendes da Rocha. Tá. Saudoso Paulo Mendes da Rocha. E aí eu fiquei encantado pela profissão. E aí eu procurei primeiro o design de interiores, porque eu não tinha condição de fazer a arquitetura naquele momento. Fiz design de interiores, comecei a trabalhar com móveis, projeto de móveis. E aí depois eu falei, vou fazer arquitetura, tá, né? Porque tá... Mas isso você já estava em Araçatuba? Não estava. Estava em São Bernardo. Estava em São Bernardo. Eu já estava trabalhando um tempo já nessa área de interiores. Eu trabalhava numa empresa que fazia grandes projetos de imobiliário, né? Parte acústica. Inclusive já trabalhei na Cidade da Música do Rio de Janeiro, já fiz Teatro Municipal de São Paulo. E aí eu comecei a fazer arquitetura e aí surgiu a oportunidade de vir. A empresa vinha para aqui, para Araçatuba, fazer uma fusão com uma indústria daqui. E eles não tinham know-how de fazer o móvel sob medida e eu vim tocar uma fábrica para eles aqui. Contrapartida, tinha que abrir uma loja. E eu era o único solteiro do escritório, né? Falei, eu quero a oportunidade, eu queria ter uma experiência diferente. Aí eu vim,
Gostei da cidade, a empresa ficou aqui 1 ano. Nesse meio tempo, né, eu conheci a Gabi no trabalho. Isso, eu comecei a trabalhar lá, que eu já estava acabando legal. de me formar em interiores. E a gente se conheceu lá no trabalho. E sempre deu certo, tá? As pessoas falam, nossa, como é que é o dia a dia de vocês, 24 horas juntos. Full time, Porém, assim, a dinâmica do trabalho sempre funcionou muito bem com nós dois. Então, é muito... Assim, com todo respeito a vocês, assim, Claro. Eu vejo... Desde o primeiro momento que eu os conheci, na oportunidade que nós tivemos aqui na palestra, eu vi que mesmo vocês sendo um casal, que isso já é difícil, Sim. né? A convivência, né? Vocês ainda trabalham junto, mas eu percebo muito respeito entre vocês no tocante, assim, a tomada de decisões, as ideias, né? Então a gente vê realmente uma sintonia que o que eu percebo? Como as suas colocações agora, vocês criaram um respeito no trabalho e a partir do respeito do trabalho vocês trouxeram isso, acabou dando certo, uma química dentro do relacionamento. Exato, uma coisa meio que puxa Puxou a outra. a outra, entendeu? E assim... É engraçado. É difícil de separar, claro. Todo mundo fala, mas você separa? Óbvio que não. Levo o trabalho para casa todos os dias e levo o relacionamento pro trabalho todos os dias. Não tem jeito. Um dia que às vezes acorda um bicudo com o outro, um fez um... Mano, normal. Faz parte. Aqui senta cada um na sua mesa, vai cada um pro seu universo ali, pronto. A gente sempre foi assim, ó, se tiver que resolver, vamos resolver agora. Né? A gente sempre foi assim, ó, aconteceu isso, tal, não gostei, aí ela, não gostei disso, daquilo, tal, vamos pontuar, pontuou. Acabou, resolveu. É isso, Vida que segue. Legal. Né? Então, eu acho que isso também facilita até uma situação que facilita até no trabalho. No trabalho. Exato. A gente tem uma praticidade muito grande com relação a tudo, projeto, trabalho. Isso ajuda muito no relacionamento, porque não fica muito pisando em ovos, não tem muito essa questão, porque acaba tendo que resolver da forma mais prática possível, né? Então, vai fazendo. E talvez, é um ponto que eu gosto de colocar, o pessoal, né, que está nos ouvindo aí, está nos vendo, é a questão da maturidade de você saber ceder. Sim. Ainda mais, eu falo isso porque eles trabalham juntos. Então é o que eles falaram, eles são 24 horas por dia juntos. Então você imagina, por exemplo, se na hora de uma tomada de decisão de um projeto, a gente ficar assim, eu não vou fazer porque a Gabi... Falou tal coisa pra mim ontem. Exato. Botou mais sal no feijão. Exatamente. Não, e assim, o ceder nessa profissão é extremamente importante, porque a gente não vai ceder só um pro outro ali dentro do escritório. Na parte criativa, por exemplo, eu tenho que ceder pro cliente, eu tenho que ceder pro fornecedor, eu tenho que ceder para inúmeras situações em que vai acontecer, pro projeto acontecer. Então é isso. Porque é aquela tal história, né? Que nem a gente acaba vinculando outras coisas, puxando, né? Enfim, mas a gente tem que entender. Porque, assim, vamos imaginar a Gabi, a hora que ela propõe um design de interiores, propõe através do moodboard uma situação de cores e tal. Se você não tiver na sintonia dela associado com esse projeto de arquitetura, que ela também tem noção, vai dar problema. Exato. Conflita. Se não tá muito em sintonia, conflita muito. Você tá entendendo? Até na hora, gente, isso aí é interessante, até na hora de quando você vai contratar um profissional para trabalhar com vocês. Exato. Né? Porque hoje vocês têm um menino e uma menina, só não me lembro o nome do... Isso, a Marcela e o Dan. A Marcela e o Dan. Então, assim, até na hora de você contratar, de você tentar moldar, de você direcionar, se tiver muita divergência também, não dá certo. Não dá. Exato. E também não só isso, né? Às vezes, o que se erra na hora da contratação ou de formar uma equipe de escritório é você pensar que vai contratar todo mundo que pensa igual você. E aí tá errado. Você tem que contratar pessoas que te confrontam. Sim. Ou que você perceba habilidades que você não tem. Também. É muito importante isso. Muito e a gente, assim, a pessoa não é boa nisso, então eu não vou forçar ela a fazer isso. Eu pego o melhor dela. O melhor do que ela consegue me dar. Isso aqui a gente supre com outra pessoa. Porque não adianta você querer extrair de alguém algo que ela não é. Vocês estão vendo que a Gabi e o Rony estão falando. Às vezes, para quem tá saindo pro mercado de trabalho, exato, que tá buscando um estágio, às vezes não é só achar que vai te contratar porque você sabe um software mais ou... Não, ele pode te contratar por outras situações e às vezes se você não é bom naquilo,
a pessoa vai tentar extrair de você, porque... Que nem vamos supor, se você... E eu acho assim também, o software, tudo isso daí é muito legal, mas você aprende. Isso aí é habilidade adquirida. Então, às vezes, características e personalidade é mais importante no ambiente de trabalho do que só saber e dominar algo. Sim. Então, assim, nem sempre conta o melhor aluno, nem sempre conta a melhor nota. Não é isso, não é isso mesmo. Às vezes você precisa de alguém, por exemplo, desenvolto, que talvez o melhor aluno não é. Não tenha. Não tem. Aí, porque, Eu sou exceção à regra, que eu fui também melhor sou. aluna e sou desenvolta, mas é exceção. Eu também sou exceção. É raro. Mas Os nerds são a gente caladinhos. acredita que, assim, para você ter uma boa equipe, tem que ser pessoas de diferentes pensares Sim. para encaixar aquilo, né? E isso eu acho que faz uma equipe mais coesa, né? E do fato da gente pegar e potencializar aquilo que é bom numa pessoa, isso também faz com que a pessoa trabalhe melhor. Porque se você chegar para a pessoa, você vai só ficar cutucando que ela é ruim, a pessoa vai começar a falar, nossa, mas não quero trabalhar aqui, porque eles só ficam martelando a gente, né? E eu acho que isso não é interessante. Então a gente tem esse hábito de não só com quem trabalha com a gente, mas com fornecedores, né? Todo mundo que envolve, né? O maior potencial da pessoa a gente explora assim, no bom sentido, né? Sim. Explora pra gente ter um resultado melhor lá na frente, né? Sim. Eu acho que isso E vem de tudo mesmo, de propor às vezes uma coisa que o cara nunca fez e que, vamos tentar, vamos fazer um teste, vamos experimentar. A gente gosta muito de experimentar em projeto. Muito, experimentação. E, às vezes as pessoas falam, mas como é que você fez isso? Eu falei, peguei o pessoal e... Pega na mão. E fui fazendo. Tipo, pega na mão, bom sentido. Vem cá, cara, vamos ver se a gente consegue, vamos experimentar isso. Primeira vez que a gente trabalhou uma obra em container aqui mesmo, foi assim, surreal da nossa parte, porque a gente quase que o escritório foi o canteiro de obra, porque a gente tinha que estar lá todo dia, Tinha quase. dia que a gente ia 4 vezes por dia no canteiro de Pra obra. fazer funcionar, porque, claro, a gente precisava que a equipe agarrasse, mas pra eles agarrarem, precisava do nosso conhecimento ali. Parte técnica foi super importante Isso é nesse legal, projeto, então porque tava constante ali. Quando você propicia isso para um profissional, que ele nunca fez alguma coisa, e ele faz aquilo, ele viu que dá certo, você vê o olho do cara brilhar, o cara fala, nossa, cara, que legal. Aí o cara começa a fazer esse tipo de trabalho e ele começa a ganhar mais. Eu lembro a primeira vez que a gente propôs num cliente um rodapé invertido, negativo, né? Negativo. E... Que hoje é uma pegamos moda. o pessoal, a gente já tinha feito em São Paulo, a gente pegou o pessoal daqui e falou, vamos fazer e tal. Como é que faz? Eu falei, é assim e tal, vamos fazer. Fez, o cara não queria nunca mais fazer outro rodapé na vida dele. Ele achou tão prático. Ele falou, um negócio, você não precisa ficar cortando a peça, você fica a barra enorme, grandona. É fácil, fica lindo. E o cara ficou tão apaixonado que aí ele vendia o rodapé invertido pra todo mundo. E eu acho engraçado que assim, a gente... Por mais que a gente... tá aqui na cidade, mas a gente busca muita referência fora, a gente conversa com muita gente, a referência é muito... E às vezes a pessoa acha que tem que viajar muito. Não, tem que estudar muito. Na mente prestar atenção, né, nas suas referências, né? Onde você vai num restaurante ou num lugar, repara, você vai numa casa de uma pessoa, repara um detalhezinho, outro diferente, anota, tira uma foto, hoje é tão fácil. Tem que esquecer a frase não repara não, que a pessoa fala que te recebe, né? Mas assim, poxa, isso que vocês estão falando é fantástico, que assim... talvez o Rony vai lembrar um pouco mais que a Gabi. Ai, ótimo, ele é bem mais velho, óbvio. Por exemplo, quando a gente tinha que estudar ou tinha que fazer um trabalho, a gente ia pra biblioteca. Eu peguei. Folha de almaço. Os livros ali e tal. Hoje, você tá dando uma aula, você vai falar de Gaudí. Você vai falar de Niemeyer. Você tá aqui no celular, você já... O aluno está te confrontando. Exatamente. Se você não está afiado no seu repertório... E o cliente faz igual. A vida vai devolver, viu? Pinterest, porque o aluno faz com o professor, o cliente vai fazer com ele. Literalmente é isso. Então eu costumo falar que assim, a pessoa, ainda mais a área da construção civil como um todo, se você não tiver repertório, que vem de referência, vem de busca de conhecimento... você vai estar enrolado, você vai estar engessado. Exato. Entendeu? Então, assim, eu falo para meus alunos, falo, gente, sabe, eu falo de filmes, né? Muito. Eu falo para assistir filme, eu falo para assistir série, eu falo para assistir documentário. Isso aí te traz, que nem, por exemplo, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu tive a oportunidade, agradecer minha mãe, que se não fosse ela não tinha ido, ela nos deu, eu e meu irmão, ela nos propiciou uma viagem
né, internacional, nós fomos para Nova York e Las Vegas. E a hora que chegou em Nova York, no Central Park, vimos o Imagine, né? Aí eu lembrei, o guia falou para nós, vocês lembram do filme Caça-Fantasmas? Aquelas gárgulas, a hora que elas começam... Aquele prédio ali, eu falei, nossa... Então, a partir daquilo, isso há 10, 12 anos atrás, a partir daquilo eu comecei a, tipo assim, todo lugar que eu queria fazer uma associação e visualizar. Então, eu precisei ter um pouco mais de idade, precisei ter um pouco mais de maturidade, porque hoje eu vejo isso aí que você está falando, que nem esse final de semana da Páscoa, que passou agora, nós estivemos em São Paulo, aí no caminho do lugar que nós estávamos hospedados para um lugar turístico lá, eu vi um prédio que era... São Paulo está com muita construção. Eu fiquei abismado com tanto que parece São Paulo... uma cidade nova cada vez que você vai. É uma loucura. O que tem de prédio saindo é assim, absurdo. São Paulo é muito orgânico, é no Butantã, em Pinheiros, enfim. E ali, perto, próximo da Marginal, entrando em Pinheiros, eu vi um prédio que eu comecei a olhar e falei, não é possível. Os primeiros, o pavimento terra e o primeiro pavimento comercial. Uhum. Aí o pavimento, sei lá, segundo, terceiro e quarto, tipo academia, sala social do prédio morador. Isso. E aí o prédio em si, cada sacada ela ia movimentando. A hora que eu vi aquilo, eu falei, não é possível. Tipo o Max House. Tipo o Max House, FGMF. Tenho certeza. E Max House é um projeto genial, né? Não vou nem falar da genialidade, que é uma coisa que eu falo assim, precisa só pensar dessa forma. Exatamente. Faz a caixa, faz a casca. Claro, banheiros, áreas você delimita e deixa a pessoa, se ela quiser erguer parede, ela ergue. Se ela não quiser, ela não ergue. Deixa a pessoa com uma planta livre. Porque o viver hoje é totalmente diferente, né? Então, dá emprego pra gente. Exatamente. Mas, Gabi, é legal a gente pontuar, isso que você tudo está falando é extremamente pertinente, mas nós temos um problema aqui na região, principalmente, que é a questão cultural. Nossa. Vocês sabem do que eu estou falando. Lógico, a gente tem cliente que tem medo de fazer cozinha aberta. Do mesmo jeito que hoje tem gente que ainda, se você propor um container de projeto, ele vai falar, você é louco, tá maluco? Você é louco, exatamente. Já ouvi várias vezes. Eu tô acostumado. Uma caixa de metal. Vai ficar quente, vai não sei o que. Tem todo um tratamento, aí você tem que explicar, mas as pessoas ainda é muito cultural isso. Você vai construir uma casa, faz um projeto diferenciado, e aí o cliente fala assim, não, mas eu queria uma casa comercial. O que é uma casa comercial? É cultural, o cara fala, não, mas tem que ter 3 quartos, sabe assim? Aí você tem que explicar para a pessoa assim, olha, eu tô fazendo esse projeto para você... E se a pessoa gostar da sua casa, ela vai querer a casa do jeito que você fizer. Porque ela gostou daquele seu imóvel, daquele seu comércio. Então as pessoas ainda têm muito isso. Mas assim, eu não queria fazer uma coisa tão muito diferente. Não é diferente. Aí é assim também, né? Vem uma argumentação assim. Tá, mas por que você precisou de um profissional para fazer uma casa para você? Porque você não achou pronta algo que te atendesse. Vamos lá. E se você não achou pronta... É porque ninguém ousa fazer algo diferente daquilo que é o básico. Então, assim, vamos começar a pensar se tá certo só fazer o mesmo. Vamos começar a pensar se precisa ser padrão. Gabi, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque assim, é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. É assim, ou você hoje, na arquitetura e na engenharia civil, ou você se prostitui, desculpa o perdão da palavra para quem está nos assistindo. Ou você se prostitui e faz projeto a R$5 o metro quadrado, ou você... Porque assim, enquanto nós, que estamos na graduação, meus alunos que vão sair, não se derem valor... Valor é tudo. Isso aí é o que a gente sempre fala. É que nem aquele cara que te liga assim, Rony, Gabi, faz um projetinho para mim. Você não faz uma visitinha só para dar uma... Esquece. Não, e liga assim, né? Quanto que é o metro quadrado? A gente não instala piso, querido. Não, a gente fala, mas que a gente não instala piso. Assim, a gente já vem, uns 5 anos ou mais? Por aí. Hoje a gente não cobra mais metro quadrado. É dificuldade de projeto. Né? Eu tenho que saber a sua demanda e eu acho que é justo pro escritório e justo com o cliente. Porque se você pegar sei lá, um prédio lá de 200 metros quadrados todo vazio, um galpão, é uma coisa.
Com certeza. Agora, um lugar de 200 metros quadrados todo compartimentado é totalmente diferente. Então, eu acho mais justo, né? Com o cliente, aquele que não vai fazer menos coisa e aquele que vai fazer mais coisa. Isso é fato, né? Então, a gente... E é uma briga assim, né? Eu falo briga no bom sentido. Mas é uma briga constante que a gente conversa com os arquitetos. Gente, enquanto a gente não se valorizar... Ó, o meu valor é esse. O nosso trabalho é muito estressante, é cansativo. É difícil, não é fácil. E até, vamos colocar um outro... Vocês me corrigem se eu estiver errado, tá? Pode. Vamos imaginar, por exemplo, você desenvolveu uma fachada, projeto arquitetônico de uma fachada. Minha visão, eu acho muito mais fácil do que você desenvolver um design interior de um ambiente. Nossa. Completamente. Só que aí, o cliente, ele não vê que você tem que pensar, você tem que ter referência, você tem que... Cara, senão você não faz. É que nem quando você fala dos móveis. Se você não tiver o conhecimento do mobiliário, não tiver... Aí assim, sei lá, porque o cara projeta uma tudo- prateleira de marcenaria que tem 6 metros. Ele quer inteira. Fala, mas não existe uma chapa de 6 metros inteira aqui. Não tem. Como tudo. você vai sustentar isso? Você né? tem que Porque- entender o material, você tem que entender a ergonomia, você tem que entender a parte técnica inteira para se ter um projeto, né, bem feito, bem pensado. E aí eu acredito que lá no escritório, assim, o que a gente tem bastante sucesso nessas questões é porque a gente gosta muito do processo fabril das coisas. A gente ama indústria. Tem uma indústria aí que faz parafusinho. Eu quero ir para ver como é que faz. Faz assim, assim, assim. A gente é entusiasta de coisas também que a arquitetura às vezes não valoriza tanto. Por exemplo, Formobile é uma feira que tem a cada 2 anos e ela é voltada, obviamente, para o setor ali da marcenaria, Do mobiliário, mobiliário. A gente adora ir, porque lançamento de ferragem é lá, enfim. Você entendeu? Aí você começa a ver as coisas e fala, dá pra fazer, quer dizer, né? Eu quebro a cabeça, às vezes faço um ajuste técnico, vulgo, gambiarra, pra ter um negócio, sendo que já existe isso daí. Então, você não precisa fazer mal feito, você pode fazer direitinho. E aí, o que acontece, isso lá na ponta, como vamos supor, de repente a pessoa está executando uma marcenaria num projeto nosso que não é um fornecedor habitual nosso. E aí o cara fala, mas isso aqui não dá. Falei, não dá, filho, porque você tem que usar esse tipo de ferragem, desse jeito, é assim. Aí o cara fica olhando para você e fala, nossa, conhece marcenaria? Eu falei, lógico. Só estou projetando isso e, de fato, sai do escritório. O que a gente projeta, de fato, qualquer pessoa pode executar. A gente sempre pensa isso lá no escritório. Porque a gente não sabe quem vai produzir. Então, eu sempre falo isso, você tem que pensar que não é você que está produzindo, mas para qualquer pessoa que olhar aquele desenho e falar, nossa, eu consigo produzir isso. Eu falo essa situação porque eu de vez em quando faço uns laudos, né? Uhum. Então eu falo para meus alunos, quando eles me questionam sobre, eu falo, gente, você tem que pôr na sua cabeça que o que você vai colocar no papel, aquele que vai ler, às vezes não tem a mesma formação que você. Então, assim, você tem que ter um jeito de falar, você tem que ter... É o que nem você está falando, poxa, se eu me propus a projetar, é o que você falou, qualquer um que pegar vai fazer. É por isso que, às vezes, o povo, eu brinco com o pessoal, né? Que nem, por exemplo, hoje o Brasil está dando uma guinada nesse sentido, está crescendo um pouco. Mas, por exemplo, os Estados Unidos, é tudo pega e faça. Tudo pega e faça. Você vai numa loja de material de construção, alguma coisa do tipo, você compra a piscina, você junta 2, 3 amigos no final de semana. Vamos fazer? Cava um buraco no fundo da sua casa e fala assim, tem uma piscina. Porque a mão de Sim. obra é extremamente cara. Exatamente. Então, assim, eu acho que falta também a questão cultural que nós citamos, falta a questão, por exemplo, das pessoas entenderem um pouco mais, porque, assim, é fácil a pessoa virar e falar assim, vamos pensar assim, vou chutar um valor aleatório, tá? Eu cobro R$50 o metro quadrado. Sim. Aí o cara fala, nossa, R$50 o metro quadrado? Eu tenho 200 metros quadrados, eu vou pagar R$10 mil num projeto. É a parte mais barata. Cara, mas... Quanto você acha O cara que vai fazer gastar uma pra casa de construir 2 milhões. 200 metros? Entendeu? É aí que não tem noção. E se o projeto não tiver em acordo com a construção, é aquilo que você falou, mobiliário, material, ergonomia, conforto ambiental, Tudo. Estrutural, Ser entendeu? bonito, tudo isso, bonito ainda. Não é só técnico. Eu falo com os alunos meus, né?
geralmente eu pego muito no pé, até nos que estão no último ano, né, nos últimos semestres. Em algumas disciplinas eu falo, cara, você não está assistindo minha aula, o que está acontecendo? Eu estou fazendo o TCC, eu estou fazendo... Falei, cara, mas beleza, eu acho que é importante, mas se você não souber do material, se você não souber, por exemplo, de uma patologia, um problema que pode vir a dar posterior à sua concreta, enfim. Aí o cara falou, é verdade, né? Eu falo, poxa, então, meu... Eu falo, e às vezes a pessoa fala, não, eu já participei de várias bancas depois que eu me formei, participei de várias bancas, né? E às vezes o professor que está ali, né, que eu sou sempre convidado, o professor fala, não, pega mais leve. Eu falo, eu não posso pegar leve com um cara que está saindo daqui para ser profissional, amigo de profissão. Se o cara não sabe projetar, meu amigo, tem que voltar para a prancheta, né? Projeta lá um vão lá de 100 metros com uma viga de 50 centímetros. Sem nenhum pilar. Porque no papel muito tudo bom. cabe, né? Então, cabe. O papel cabe tudo. Mas na hora de construir é diferente. Não vai. Eu falo pro pessoal aqui, né? Eu falo pro pessoal, a hora que vocês vindo para cá fazer a graduação, tanto da arquitetura e engenharia aqui com nós nos Unisalesiano, vocês têm a possibilidade e a liberdade de criar. Só que vocês têm que criar algo que fique em pé. Sim. Que seja edificável. É lógico. Execuível, né? Execuível. Que nem, por exemplo, eu e um outro professor, a gente dá uma consultoria no último ano para eles. Eu fico com a parte de materiais, instalações elétricas, Legal. e outro professor fica com a parte hidráulica e estruturas. Legal. Então, teve uma vez um aluno que ele fez uma laje de 400 metros quadrados com 4 pilares só nas extremidades. É isso aí. Com uma espessura de 10. Eu falava, cara, E aí? você é louco? Sabe assim? É isso. Então você fala, não pode, aí você vai... Então, assim, É que às vezes fez de papel, vocês que não sei entenderam. lá. não, só pode Frank ser, Gehry, entendeu? E Mas- até, só para concluir, até nós pegamos agora e instituímos assim, se o aluno dever algum dos 8 projetos, não vai para o TFG. Tá certo. Não vai mais. Tá certo. Eu vou ficar mais um ano. Meu, você vai me perdoar, você vai ficar, mas não dá. Não pode ir. Porque que se senão esforçar. dá esse problema. E aí ele começa... Aí eu acho que talvez ele vai ter a visibilidade que a hora que ele sair, ele tem que cobrar, tem que mostrar o valor isso. dele, tem que ser o diferencial. Porque ele ralou para aprender. Exatamente. E vai disso mesmo, vai muito da formação. Porque se sai cru ou se sai fácil, digamos assim, ele vai trabalhar da forma fácil. Porque ele não vai ter segurança para trabalhar da forma correta e para se valorizar. Sim, também. Lá no escritório, assim, lógico, a gente conhece, tem bastante conhecimento, mas a gente não conhece tudo, né? E às vezes, muitas vezes a gente está projetando e fala, nossa, mas essa estrutura... Cara, quem que é o cara que manja de estrutura? Fulano. Sim. Fulano, tô projetando, tal coisa assim, tô pensando assim, o que você me indica? Usa tal tipo de ferragem, usa... Então a gente pensa, e eu gosto disso, porque a gente não sabe tudo, né? E isso facilita lá na frente. Sim. Porque se o cliente fala, nossa, é isso que adorei, é isso que eu quero. Então, isso aqui vai ser executado. É o que às vezes eu falei outro dia para um arquiteto amigo meu. Eu falei, cara, se você tivesse, antes de projetar, ou a hora que você acabou o rabisco, em vez de você apresentar para o seu cliente, tivesse falado com um consultor de estruturas, Sim. você não teria minimiza. arrumado esse problema com o cliente. você que agora ele quer que você faz e não dá para fazer. Então, e aí você Não. minimiza um A monte de gente- problema e retrabalho. Exatamente. A gente no escritório só apresenta projetos se tiver certeza que dá Vai para ser ser igual. execuível. Tudo. A gente chegou num ponto que na parte de interiores eu faço os quadros que vão na parede porque eu tenho receio de colocar uma foto qualquer lá. E aí o cliente chega e fala assim, nossa, mas você fez meu pet shop com esse gatinho na parede, eu quero esse gatinho. E aí, o que eu faço? Aí você tá Aí eu peguei uma foto da internet, baixa resolução, não consigo contato para comprar a arte, para comprar o direito de uso da foto em alta resolução. Como é que você faz? Então, assim, tem muita gente... Você vai falar pro cara que ele não vai ter? A gente fala que tem muito escritório aí brincando de fazer projeto, né? Brincando de colocar módulozinho do SketchUp e não executa. Ela põe uma cadeira lá de uma cor lá que não existe. Aí vem Aí a o cliente parte... fala, eu quero, mas como? Não tem como fazer. Aí vem a parte técnica de chegar depois só pro cara e falar assim, você não sabe, você botou o bloco lá.
Esse é um cuidado que tem que ter imenso. Aí você chega lá pro fornecedor e fala assim, ó, eu quero que faz assim. Como? Com o desenho de sketch só? E a especificação técnica daquilo? Como é que faz? Como é que você vai fazer? Você vai fazer um desenho técnico daquilo lá? Você vai conseguir desenhar aquilo lá pro cara produzir igual? Como é que vai ser? Complicado. E não sai. Ó, nós participamos de um concurso recentemente, fomos verdade. até vencedores do primeiro lugar, que foi o concurso de imobiliário. Eu vi, muito legal. E assim, foi um concurso muito interessante, porque ele foi por etapas. Então, assim, primeira etapa, você gravava um áudio explicando o conceito do projeto, o que você queria fazer, por exemplo. E se fosse selecionado, ia andando, né? Na segunda etapa, um sketchzinho, um desenho com a ideia do que seria. Simples, podia ser na mão, foto e tal. Aí a terceira etapa já só selecionou quem fosse para a parte executiva mesmo. Então era finalista. era o técnico do projeto. Olha que E a legal. quarta era prototipar a peça para jurados julgarem. E assim, na hora que chegou na parte de execução, né? Enfim, de colocar tudo dentro de um projeto executivo, a gente tinha 10 páginas. E De o nosso uma peça projeto... desse tamanho. O nosso projeto é um móvel de 50 por 70. Eu achei que 10 páginas Vê não o ia nível dar. de detalhamento para fazer um móvel. Porque foi uma coisa assim, eu falei, Cara, meu, que peraí, não é um legal. parceiro meu que vai passar a mão no telefone e me ligar e falar, Gabi, você desenhou isso aqui? Onde que eu vou fazer não sei o quê? Peraí, eu corro aí e dou uma olhada. Não é assim. Não é um cara que tá aqui na cidade que eu vou conseguir tirar Olha uma que dúvida. legal. Você entendeu? E aí a gente fez e foi um... Aí eu falei, meu, vamos ter que fazer um protótipo dessa peça pra gente entender onde que vai furar, se Pra ela vai ficar entender a equilibrada, peça. como que ela vai funcionar. Corremos nos parceiros, ó. Faz pra mim, executa aí, correndo. O cara ligou e falou, não, meia hora você vem buscar. Meia hora chegamos lá, tava tudo certinho. Aí tivemos que ajustar algumas posições, graças ao protótipo. E aí, na parte de prototipar a peça, que o pessoal do concurso foi fazer... Eles ligaram pra gente. Ó, nós estamos com uma dúvida que aqui você fez só um encaixe, a gente acha que isso não vai funcionar, eu não posso parafusar. Né? Cara, segue fazer. o projeto que vai dar certo. Vou te mandar umas fotos do Te protótipo. mandar umas fotos que eu fiz o protótipo. tá. Cara, posso seguir? Perfeito, segue, vai dar Que certo. legal. E a gente já pensando que o negócio ia funcionar. Então, nós já fizemos assim, que nem a parte que encaixava da peça, E 2 esse milímetros protótipo- menor. Esse pra que protótipo, isso tudo pode mostrar? Pode, é que Vamos ele tá em vamos fase... marcar então Pode. mais pra Sim. frente Pode vocês sim. trazerem. Claro, Que legal, claro. meu, vai ser um prazer. E assim, viu? é legal porque você vê a dinâmica que é de você fazer um contar detalhe. pra nós toda a evolução, trajetória. a trajetória. Sabe por que eu falo isso, Aham. Gabi? Porque em 2019, 2020, talvez o ano começou a pandemia, as nossas semanas acadêmicas foram online. Sim. Certo. Aí nós acabamos, fizemos um forms e pegamos aqueles escritórios que o pessoal falava muito de fora tal, e tentamos trazer o máximo. Sim. E 100% dos escritórios que vieram dar palestra para nós, eles deram um boom como? Concurso. Foram vencedores de concurso Sim. São Paulo, Brasília, Santa Catarina, Rio. Então, assim, é legal também trazer isso, Mostrar que é do um concurso, mostrar o concurso, mostrar o que vocês fizeram, Sim. entendeu? Pra tipo assim, claro, tanto dar valor para vocês como profissionais do Mas estúdio a gente- urbano. E- Mas e- mostrar que é possível. É Que é possível. possível. Nós E estamos assim- aqui, né, no interior e somos capazes de fazer coisas Com que certeza, grandes centros fazem. com Você não precisa estar certeza. lá em São Paulo É. ou numa outra capital. Sim. É assim, a gente E assim, a gente concurso, tem escritórios de arquitetura hoje que são concurseiros, que a gente fala. só tem vive de escritórios concurso. só vive de concurso. Tem escritório só vive de concurso. Eles montam uma equipe, um escritório só para participar de concurso. Então existe, é um ramo de atuação da arquitetura grande. Mas a gente brinca muito, isso que o Rony falou, acho que é assim, fantástico, é uma frase que está sempre na nossa boca. A gente tem muito orgulho de estar em Araçatuba e fazer a diferença por aqui. Porque eu acho que, assim, não precisa ser de uma grande cidade, não precisa ser só olhar fora e você Você entendeu? invejar o lado de lá, achando que lá você tem mais recurso do que você tem aqui, não. Lá a grama é mais verde que aqui. Isso né? aí acho que até uma vez, quando o Rony teve aí, nós comentamos sobre isso, né? O pessoal às vezes sair daqui para ir para uma Grande cidade centro, maior, para buscar um projeto, sendo, poxa, aqui nós temos tantos profissionais bons. Olha, Isso é deprimente, tá? É isso. é deprimente.
Então, assim, é que nem eu mostrei para vocês quando vocês chegaram, né? O estúdio nosso Sim. aqui. Poxa, meu, a nossa mão de obra é nossa. Isso é São essas importantíssimo. pessoas que estão aqui por trás das câmeras, a equipe do Michael, o Wendel, o Júnior, o Anderson, Isso é que dão a importantíssimo. possibilidade de a gente fazer isso. É tudo uma mão de obra nossa, sabe? Então, Material assim, próprio. daqui, Ó, que próprio. prazer. Pô, lógico, isso então, é isso fantástico. aqui, né? Por isso que eu falo pro pessoal que está nos assistindo, quem não tem ainda o conhecimento, entra no nosso site unisalesiano.com.br e veja os cursos que nós temos, vejam a nossa estrutura. Quer vir nos visitar? Vai ser um prazer receber vocês. Nós, dos cursos, eu, professor Pincerato, dos cursos de arquitetura, engenharia civil, temos as outras engenharias, a área da saúde, a área das sociais. Venham, façam uma visita a nós para vocês verem realmente o que é o diferencial do Unisalesiano. Você falando isso, um dia que a gente veio dar palestra, tinha um pai que trouxe uma filha aqui. Comandante. Trouxe uma filha para ver a instalação. Nossa. Então, ver a Aluna instalação. nossa, ela acabou estando porque aí. queria, né, Sim. ver aonde ia estar a filha dele. Isso é importantíssimo. Sim, não tenha dúvida. Né? Então, ver que tem uma estrutura, ver que assim, todo mundo aqui está empenhado em fazer o melhor para o aluno, né? E isso é muito Com importante. certeza. É, com eu acho que certeza. também Porque a gente está abrir formando as portas- profissionais. E abrir as portas para que se entenda mais sobre os cursos em si, né? sim. Para a escolha da profissão, isso é muito importante. Às vezes, sei lá, tá cursando aí colegial, já Tá tá fazendo escolhendo. administração e quer fazer design, E né, fica galera? semestre que vem vou Semana gostar, que vem, semestre que vem vou gostar, e esse semestre não chega. Eu uso administração muito. certeza. É uma formação excelente, mas Sim. é que assim, eu me sentia frustrada por querer algo que fosse o meu lado mais, O seu mais lado criativo, mais, é. mais comunicativo, mais tudo que eu tinha. E você não ali vai ser menos ou mais. Mas é engraçado que o Exato, conhecimento... não muda, né? É, exatamente. Nesse sentido, não, O né? conhecimento é uma coisa fantástica, né? Eu tenho uma outra formação, né? Eu tenho formação em gastronomia, sou gastrônomo. E isso hoje me ajuda muito quando eu projeto um restaurante. Ai, me ajuda muito também, quando eu tô cansada e eu boto ele pra cozinhar, Não, né? mas É isso ótimo. aí, ó, eu vou te interromper agora, porque você vai falar num outro momento. Ah, não, isso aí vai beleza, ser. tranquilo. Isso aí nós vamos trazer em outro momento. Tranquilo. Mas, ó, só pra gente finalizar, Tranquilo. eu queria, Gabi e Rony, né? Queria que vocês, assim, dessem, tipo assim, eu acho que conselho é complicado, mas, assim, uma visão para aquele aluno nosso que vai sair, ou para aquele profissional que está começando, entendeu? Por que dessa escolha e o porquê que, assim, de verdade, sabe? Mesmo conhecendo-os há pouco tempo, eu já falei isso pro Rony, a gente pegou a gente pensa muito próximo, Sim. as ideias fecham, então, assim, eu já os admiro, tenho um respeito por vocês, tenho um carinho por vocês, né? Obrigado. Então, assim, eu acho que é legal vocês trazerem isso no sentido assim, poxa, gente, é o que você falou, nós somos capazes. Então, assim, falar para esse pessoal, gente, o porquê que tem que acreditar. Gabi. Tá, vamos lá. Acho que assim, se valorizar é o primeiro ponto. Então, vamos lá. Você vai sair da faculdade, você vai cobrar legal por um projeto. No princípio, é claro que não é o ideal, mas você vai chegando lá. Sim. Ter paciência, porque não é do dia para a noite que vai se construir seu nome, sua formação, seu escritório. E hoje eu sinto que, às vezes, o imediatismo é uma coisa que tem frustrado muitas pessoas, porque elas já querem sair ganhando dinheiro. Se é para ganhar dinheiro, talvez tenha que ter... frustração, não Tenha sabe que lidar ter com a frustração. outra área de atuação além da arquitetura, porque só a arquitetura talvez não vai te realizar financeiramente como você espera. Você tem que gostar, isso é muito importante. E tem que ter orgulho da sua origem, da sua história, de quem você é, de como você chegou ali. Dúvida. Dá medo no início, porque você acha que você saiu e você não tem certeza se você sabe ou não, mas quando vai vindo os desafios, você vai vencendo, você vai descobrindo que você sabe. Amém, com certeza. Rony? Acho que é só complementando um pouco o que a Gabi falou, eu acho que estudar, ter bastante referência, procurar profissionais que são referências dentro da onde a gente está, né? Eu acho que isso é muito importante e não ter medo de perguntar. Eu acho que, assim, perguntar, ser ávido por conhecimento. Cara,
eu garanto, se você tem uma dúvida, se você ligar no meu escritório, quantas vezes, né, a gente atendeu Total. pessoas. Já ligou gente assim, eu queria saber... Onde você sabe faz tal coisa? a cor de não sei que lá. Eu falo, Ó, tá, te passo. O telefone da pessoa é esse, fala com ele, vai te atender super bem. Então, assim, não ter vergonha. Sim. E outra, ser aplicado. Ser assim, a pessoa tem que ser. A gente fala, a pessoa tem que ser fuçado. Cara, como é que você faz isso? Vai lá, pergunta. Vai perguntando, vai indagando. Tenha várias experiências diferentes com diversos ramos. Eu acho isso muito interessante. A arquitetura está em tudo, né? A gente fala, Tá. mas a arquitetura está em tudo. Tá. Então, tudo você vê arquitetura, né? Inclusive aqui, tem toda uma arquitetura. É lógico, né? Se você não tivesse uma... ambiental, uma ergonomia. Tudo já Conforto fez uma cadeira. térmico. É uma das coisas mais difíceis de se projetar. Eu sei, Então, imagino. A cadeira é um objeto mais difícil de ser produzido. Tem muito estudo por trás. E eu acho que é isso, é pegar firme, ser um bom aluno aplicado, né? Eu digo porque, assim, eu numa fase da academia, eu fiquei 1 ano e meio fazendo 2 faculdades e tocando no escritório. Imagina a loucura. De manhã à noite, tocando no escritório no meio desse padrão, né? E eu fiz meu TFG de arquitetura só de domingo. Só de domingo. Porque os sábados eram pra mim, né, gente? Pelo Também, menos né? Você imagina isso, numa né? semana de prova, eu tinha 18 provas numa semana. Então, assim, eu nunca fiquei nem de exame. Né? Então, assim, ser aplicado mesmo. Maturidade, Gostar, né, ter Rony? maturidade. Eu sei que é lógico, né? A maturidade. Se eu fizesse isso, sei lá, quando eu era mais novo, eu talvez não faria isso. Mas é o momento Mas não, certo. Mas é o tem a momento. ver com idade, Não tem- maturidade. Acho que tem a ver maturidade, com empenho, Também. dedicação, Empenho, com esforço, com empenho, vários outros empenho. fatores. Também. Mas eu vou pegar um gancho que você falou uma coisa assim, não tenha medo de perguntar. Não tenha medo. Não tenha medo. Acho que nenhum. essa é a melhor dica que você Sim. pode ter. Porque o não já é fato. Pra tudo. Né? O não já é fato. A vida a gente já já fala o não. tem, né? Não, O já não tem. é fato. Você já sabe que não já. Pra tudo já existe um não. Então tenta. Assim, só para concluir pegando um gancho de vocês, Aham. minha mãe diz muito isso pra mim, né? Tem que agradecer, porque se eu cheguei em algum lugar, foi por conta dela pegar no meu pé e da minha finada avó, né? Ela fala assim, filho, uma coisa que nunca ninguém vai te tirar é o seu diploma e sua cultura. Conhecimento, nunca ninguém te tira. Casa, carro, tudo a pessoa te leva. Mas o seu conhecimento, irmão. Não. Então, gente, para finalizar, quero agradecer Gabi Canola, Rony Martins, do Estúdio Urbano. É isso aí. A gente vai ainda... Foi me ótimo aguardem que tem um bate-papo. outro bate-papo fantástico para fazer com eles, né? Então, assim, só agradecer. Nós, do Unisalesiano, dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura, só temos que agradecer, assim, o Rony e Gabi prontamente nos atenderam, inclusive daqui a pouco eles têm um outro compromisso, uma agenda extremamente corrida, nos deram esse prazer. Foi então, ótimo. Gabi, muito obrigado. Imagina. Rony, muito obrigado. É um prazer A receber gente que vocês. agradece. Sempre que possível, que quiser, precisar. Vai ser um estaremos prazer, juntos. fica Não, tranquilo. Estaremos juntos. delícia falar do que a Amém. gente adora fazer. Amém. Obrigado. Gente, então, ó, acesse unisalesiano.com.br para ver os nossos cursos arquitetura, engenharia, saúde, sociais e venham conhecer a gente, tá? E muito obrigado por assistirem mais um episódio do nosso Pode Construir. Abraço, obrigado.